lá, que beleza! Sempre um friozinho na barriga, porque nós vamos olhando ali, a internet nunca está muito boa, mas o Senhor tem nos abençoado, conseguindo chegar até você todo dia. Arrumar um pouquinho, tá muito pra cima. Pra cima, meu amor? Então vamos arrumar um pouquinho. Isso aí. Tá ficando melhor? Assim, tá bom? É. Tá bem pra vocês aí? Mais um pouquinho, já ajustando. Hoje é dia... Que dia é hoje? 26. Quinta-feira, dia 26 da nossa super quarentena. Como sempre, os primeiros 2 minutinhos nós esperamos todo mundo chegando, todo mundo entrando para a gente poder começar a falar com vocês. E a gente aproveita para falar um pouquinho como é que foi o seu dia, como que as coisas foram acontecendo hoje. Estou me procurando aqui. Já um achei. Cafezinho hoje para aguentar, gente, que é segundo dia de mudança, sabe como que é, né? A gente quer terminar tudo. Eu preciso terminar tudo. Nossa salinha já tá com cara de salinha ali hoje, né? Mas pessoal, pra frente a gente mostra pra vocês. Me ajuda aí hoje. Ninguém manda mensagem pra Dé depois. Você tá com carinha de cansada. Por favor. Aí ela fica, amor, eu tô com cara de cansada. Como é que tá? Claro que a gente tá cansado, mas estamos bem animados. Porque nós sabemos que esses são dias especiais, dias de Deus nas nossas vidas. Eu brinquei com ele que um monte de gente falou pra mim, nossa, pastor, eu estava com a cara tão cansada. Mas é normal, né? A gente tá mesmo cansado porque a gente tá trabalhando bastante para colocar as coisas em ordem o quanto antes, né? Eu creio que esse é o desejo do Senhor para nossa vida nesses dias em todas as áreas, né? Que nós possamos trabalhar de uma forma mais intensa, né? Uma forma mais intencional realmente, para que todas as coisas possam estar em ordem na nossa vida interior também, não só na exterior. Ok, pessoal, eu não tô conseguindo, eu vou deixar aqui, eu não tô conseguindo nem entrar, a internet não tá me deixando nem entrar pelo computador aqui para multiplicar esse vídeo. Então se alguém puder entrar lá no compartilhar lá no Evida, compartilhar no meu perfil, faz bem, porque eu aqui, minha internet só me deixou então eu fico com vocês. Aí, o Marcos tá aí, o Marcos vai entrar lá e compartilhar lá no Evida agora, Marcos, por gentileza, para que as pessoas possam vir chegando e vir entrando. E aí, gente, todo mundo bem, né? Viram que estão batendo bastante no presidente hoje, normal, né? Tem uma emissora que só bate, outra que só assopra, e a nossa vida vai indo, né? É importante é que no nosso coração nós estamos livres e cheios da presença de Deus para viver tudo que Ele tem para nós. Ontem nós falamos sobre isso, que duro mesmo seria passar por tudo isso que nós estamos passando e não reter tudo aquilo que Deus está fazendo. Temos que ter mudança sim no nosso dia a dia, mas precisamos muito mais ter mudança no nosso coração. E nós estamos aqui, de mudança e de mudança por fora e de mudança por dentro, bem animados também. Quero agradecer muito vocês que estão com a gente. Eu estava olhando lá, quase 7 mil views, 8 mil views a primeira live, as outras vindo fortes também. E isso significa que tem muita gente ouvindo palavras de Deus, muita gente ouvindo coisas que estão no nosso coração, mas na verdade a gente vai falando um pouco da nossa vida, um pouco da nossa história, um pouco do que está acontecendo. Mas tudo isso é só um pano de fundo para a gente compartilhar princípios da palavra de Deus, princípios que fazem diferença. Porque tem muita gente falando hoje em dia, e o que a gente fala, pode falar para um dia, pode falar para uma semana, mas aquilo que a palavra de Deus fala, ela fala para a eternidade. Então as coisas que realmente são importantes são as coisas que o Senhor fala da palavra dele, aquilo que nós compartilhamos com você, que o Senhor está falando da palavra dele, né, amor? Eu creio que nós somos criados para viver em constante mudança, né? E na verdade mudanças geram desconfortos, né? Geram momentos diferentes na nossa vida, e eu creio que o Senhor nos quer sempre preparados para mudanças. Às vezes a gente acaba ficando tão conformado em como as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente vai ficando confortável, na verdade, talvez essa seja a palavra, né? E eu creio que esse é um tempo onde o Senhor está permitindo desconfortos, né? Não é sobre apenas toda essa situação do vírus e tudo isso que está acontecendo, mas eu creio que é sobre outras áreas da nossa vida. O Senhor permite desconfortos para que a gente possa sair do lugar que a gente está e se arrumar, né? Tipo, um desconforto provoca uma atitude. Se você está aqui com dor nas costas, você começa a se mexer até que aquilo
né, comece a ir para o lugar. Eu creio que o Senhor faz isso com a gente muitas vezes. Ele provoca desconfortos na nossa vida. Às vezes tem momentos onde na família, no casamento, nos relacionamentos tem desconfortos. E o Senhor, Ele é poderoso para usar esses momentos de desconforto para nos levar para um lugar ainda melhor do que nós estávamos antes. Mas nós precisamos buscar sabedoria nele, né, na palavra, em relacionamentos, em pessoas que sejam pessoas colocadas por Deus em nossa vida para nos ajudar a nós encontrarmos então o lugar que o Senhor tem preparado para nós e nos relocarmos, né, nos reposicionarmos com Ele diante dele. Hoje eu quero compartilhar uma coisa muito importante com você. Durante todo o dia hoje, encontrei aqui para eu poder compartilhar, que beleza. Já estou com vocês aqui. Oi, cheguei por aqui também. Antes de eu falar o que eu vou falar, eu queria dizer para você que é muito importante quando você comenta. Comenta bastante aí, fala o que você está pensando. Se a gente não consegue ler agora, a gente responde depois. Mas os seus comentários são muito importantes. Vamos tentar passar de 100 comentários hoje? Ontem foi 80 e pouquinhos, o primeiro foi 110. Então vamos lá, comentem, fala, né? Nem que seja glória a Deus aí, diga aí, porque o nome do Senhor seja glorificado. Mas vai falando pra gente como você vai, o que você vai pensando sobre o que a gente está falando, porque isso é bem importante, até para nós, mas também para nós entendermos como as coisas estão funcionando aí. Então comenta bastante e lá vai o princípio. Rapidamente o princípio de hoje. Quer falar alguma coisa antes, amor? Na verdade, eu acho que pra gente fazer disso daqui uma conversa, né? Não só a gente ficar falando, mas vocês poderem falar um pouquinho também. Por isso é importante os comentários de vocês, que a gente vai falando aqui e vai interagindo e entendendo aí o que vocês estão pensando e como vocês estão respondendo também a palavra. Isso. Então o que eu quero compartilhar com você hoje, uma das coisas que eu postei hoje no na minha timeline no Facebook, é que nós precisamos ter uma experiência com a palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa experiência com a fonte, o nosso conhecimento de Deus. Se não me engano, o que eu escrevi foi algo mais ou menos assim: as pessoas podem nos ensinar bastante sobre Deus, mas se elas não nos ensinarem a chegar sozinhos a Deus, vai ter uma hora que o azeite não pode ser compartilhado. E nesse dia vai ser bem difícil para quem não tiver uma fonte própria do seu relacionamento com Deus. Então existem momentos na vida, queridos, que o relacionamento da minha esposa não me ajuda, o relacionamento da minha esposa com Deus não me ajuda, o relacionamento dos meus filhos com Deus não me ajuda, o relacionamento do meu pastor com Deus não me ajuda. Eu preciso definitivamente me conectar diretamente a Deus para que a experiência seja pessoal, não seja só uma herança de um coletivo, mas para que eu tenha uma experiência pessoal com Deus, porque dessa experiência pessoal é que vem a vida, que surge a vida que nós vamos vivendo. Eu acho que quando a gente compreende que nós fomos feitos para ter uma conexão com o céu, né? Nós somos o ponto de ligação entre o céu e a terra. Deus nos colocou aqui para esse lugar poderoso de conexão, onde nós vamos ser sustentados por um relacionamento intenso e verdadeiro com Ele, vamos poder motivar outras pessoas a fazer isso também. Mas tudo começa entre nós e Ele, né? Entre nós e o nosso amado, nós encontrando esse lugar de amor, de aceitação, onde nós temos as nossas... cada um de nós é tão diferente, né? Cada um de nós tem um contexto, tem características próprias, né? Isso é tão precioso para Deus. E quando nós nos sentimos aceitos, amados, né, por Deus, fora de um lugar de comparação do que o outro está fazendo, do que o outro está sentindo, mas saber que eu sou importante para Ele, isso nos fortalece no nosso relacionamento com Ele. Existe algumas coisas que Deus vai fazer porque Ele propôs no seu coração fazer com o seu povo. Mas como cada pessoa vai usufruir disso é uma coisa muito pessoal. Deixa eu lembrar você de algumas coisas que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, depois de uns 3 meses que o povo hebreu saiu do Egito, ele caminhou 2 meses para o Monte Horebe. Ele passou por 3 lugares importantes: Mara, Elim e Refidim. Passou 2 meses. Aí ele chega lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. Ele passou 1 ano lá. E mais 1 mês depois, que está ali no livro de Levíticos. Então, quando ele sai do acampamento, ali nesse tempo lá no Monte Sinai, Deus usou para estabelecer padrões para aquele povo, para dar as leis para ele, para transformar de uma grande multidão, transformar no seu povo. E aí estava pronto para entregar o presente para eles, a emancipação deles, estava pronto para entregar a terra prometida. E a Bíblia diz que eles caminham por alguns meses e eles chegam num lugar chamado Cades Barnea.
e mandam 12 espias espiar a terra. Aqueles 12 espias passam 40 dias lá espiando a terra. Quando eles voltam, eles dizem: a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a gente tem que ir em 2 carregar um cacho de uva. Até tem ali uma lembrancinha de 2 homens carregando caixa de uva. Pega lá, amor. Ah, boa ideia. E eles dizem que a terra é muito boa, mas eles também dizem: mas tem muita dificuldade. Tem gente gigante, eu tô vendo minha esposa tentando subir para pegar alguma coisa lá no armário. Vamos ver o que vai acontecer. Se tivermos uma videocassetada aqui, eu filmo para vocês verem. Não vai ter, ela falou. Então vamos lá. Aqui, meus homenzinhos. Dá para ver daí? 2 homenzinhos carregando, ó. Eu vou ficar segurando aqui de enfeite para você. Tá bem, amor, já vimos. Vamos colocar aqui agora. Vamos lá. Então, todos aqueles homens, eles voltaram e disseram: a terra é maravilhosa, mas tem gigantes lá, tem dificuldades, tem coisas difíceis. E a Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo, e naquele dia o povo, no lugar de acreditar que Deus ia dar a terra para eles, eles ficaram com medo e decidiram não entrar na terra. Então, por causa do medo, do terror, eles decidiram não receber o melhor de Deus para eles. Porque quando a gente fica aterrorizado, quando a gente fica angustiado, quando a gente se deixa vencer pelo medo, a gente para de ouvir a Deus. A gente só começa a ouvir só as nossas emoções. Será que esses dias que nós não estamos vivendo são bem parecidos com esses? Será que não tem ninguém, amor, que para de ouvir a Deus por causa do medo? Respira. Ela fica falando que eu falo, e ela fala: toma aqui. Eu digo: respira, toma água. Mas você ouviu o que eu estava falando? Sim, eu ouvi. Eu acho que esse assunto do medo é uma coisa do nosso dia a dia, né? Eu fico pensando por que eles tiveram medo, né? Se Deus estava movendo eles, se era Deus, né? Mesmo momento lá onde o povo de Deus pede que Moisés suba o monte, né? Nós cantamos tanto essa canção, né? Novamente eles estavam com medo. Não sabia que você ia continuar a história. Mas enfim, né? Por que a gente às vezes tem medo de algo que é o Senhor que está promovendo na nossa vida? O porquê nós temos dificuldade de lidar com esse sentimento? E para mim, a resposta que vem mais rápido no meu coração e na minha mente é porque nós tememos o desconhecido, né? Aquilo que não é natural para nós, aquilo que nós não compreendemos completamente. O Snand falou no primeira live lá: a gente tem medo do que a gente não consegue enxergar, do que a gente não consegue definir bem, do que a gente não tem poder sobre, do que não é concreto. Então o que acontece? Quando eles chegam, o povo todo diz: nós não queremos entrar nessa terra, nós vamos levantar um líder que nos leve de volta para o Egito. Mas 2 homens, um chamado Josué e outro chamado Caleb, eles decidem que eles querem crer no Senhor. E Caleb diz: eia, possuamo-la. Olha que frase linda. Vamos possuir a terra, o Senhor nos deu hoje. É verdade, Marcos. O Senhor nos deu hoje a terra. O Senhor hoje quer nos entregar nas mãos. Mas aquele povo ficou rebelde. Acontece que todo aquele povo morreu no deserto. Mas Josué e Caleb, quando eles tinham lá seus 80 anos, a Bíblia diz que eles eram fortes como se tivessem seus 40. Eles eram fortes, eles eram poderosos, eles estavam com toda a vida e energia dentro deles. E eles herdaram a terra. Eles pisaram na terra que nenhum dos outros pisou. Por quê? Porque não é sobre o que vai acontecer com todo o povo. É sobre o que vai acontecer com quem decidir crer. E é esse o convite que nós queremos fazer para você nessa noite. É hora de nós pararmos de dar ouvido somente à nossa alma, somente aos nossos sentimentos, às nossas angústias, e começar a ouvir o que é que Deus quer entregar para mim, o que é que Ele quer fazer na minha vida, apesar dos momentos difíceis que estão acontecendo. Eu creio que verdadeiramente o Senhor quer nos levar a um lugar mais alto. O Elcio acabou de escrever ali, né, que é como se tudo que nós estivéssemos vivendo nesse dia fosse um simulado, né, de algo grande que o Senhor quer fazer em nós e através de nós nesse tempo. Deus está nos preparando, ele falou. Isso né? mesmo, Elcio. Deus está nos preparando para coisas muito maiores. E eu vejo que nesses momentos o Senhor fortalece a nossa fé, Ele nos dá pequenas experiências para nós provarmos do seu cuidado, do seu amor, né? Nessa hora onde nós tememos o desconhecido, onde cada um de nós aqui está com questões nesses dias, né? Como vai ser a semana que vem, como vai ser o mês que vem, né? Como vai ser daqui 2 meses, como vão estar as coisas, nós não temos muitas respostas. Alguns de nós têm alguma ideia, né? Nós temos vontades, né? E desejos de que coisas aconteçam nesses dias, mas a verdade é que nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
mesmos. Nós não podemos promover uma mudança no nosso país hoje. Eu creio que algumas coisas podem ser promovidas no dia a dia, né? Como igreja nós entendermos nosso chamado e nós começarmos a agir, mas hoje, né? A verdade é que hoje, entre hoje e amanhã, não existe algo que nós possamos fazer, né, no natural, para que haja uma mudança grande no nosso país. Mas sim, nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos fortalecer a nossa fé e o nosso coração, nós podemos tomar a palavra de Deus, né, e lembrar das promessas. Eu creio que a palavra de Deus tem tantas promessas, e quando nós olhamos para elas e nos lembramos, é para nós, é para mim, eu faço parte dessas promessas. Então isso me renova, isso me fortalece. Agora ele quer que eu tome água para ele falar, gente. Queridos, uma das músicas que mais nós temos ouvido, se eu pedir uma coisa para você, se você tem liberdade para isso, dá um clique aí no compartilhar. Precisamos trazer mais pessoas para verem aquilo que Deus está falando, e algumas pessoas são seus amigos, mas não são nossos, então elas podem ver esse vídeo lá na tua timeline, mas vão acabar não enxergando por aqui. Então eu quero convidar você a... Ok, podemos mudar a percepção. Quero convidar você a compartilhar o vídeo. Tira um minutinho aí, compartilha, e nós continuamos falando. A Débora estava falando antes de uma música que a gente canta bastante agora, né? Mais perto da glória, mais perto da face, mais perto da morte. Aí fala, o medo quer me parar, então me tira o medo. Você já entendeu a letra dessa música? E diz assim, que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Algumas pessoas cantam, o medo faz-me dizer, Moisés, suba no meu lugar. Então quando você vê uma aranha, você diz, Moisés, suba no meu lugar. O que é isso, né? Por que o medo faz dizer, Moisés, suba no meu lugar? Deixa eu explicar. Essa expressão é por causa de uma história, né? Em um momento especial, lá nos pés do Monte Sinai, nos pés do Horebe, o monte começou a tremer, fumegar, a presença da glória de Deus começou a ser manifesta. A Bíblia diz que densas trevas envolveram aquele lugar. Pouca bateria. Vamos pegar cabo. Densas trevas envolveram aquele lugar. E aí todo mundo ficou com muito medo. E eles começaram a fugir. E havia um convite do Senhor para eles. Depois a Bíblia diz que Deus queria fazer deles um reino de sacerdotes. Mas a verdade é... Amor, pode colocar ali embaixo, tem outra tomada. Isso. Ele queria fazer dele um reino de sacerdotes. Então todo mundo poderia entrar na presença dele. Mas naquele momento, vamos ficar um pouquinho mais longe. Onde que tá o cabo maior? Não temos o cabo maior. Então vamos lá. Vamos terminar mais rapidinho então, amor. Nós estamos com 15% de bateria aqui e tá tudo certo. E aí, todo mundo ficou com muito medo de subir o monte naquele momento. E o povo disse uma coisa louca. Eles disseram assim, não fale Deus conosco, para que não morramos. Fale Deus com Moisés e ele fale conosco. E a gente pode... E a gente pode pensar isso também hoje. Será que não? Naquele dia eles falaram, Moisés, você sobe o monte e nós ficamos aqui, para que o Senhor não fale conosco, que nós não venhamos a morrer. E hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Tudo bem, amor. Pessoal, se cair a live, você vai para a palavra de Deus, no livro de Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e acha aí. Ok? Então eles estão subindo, eles estão indo para perto do monte, o monte está fumegando, as coisas estão difíceis, mas tem um convite de Deus, venham para minha presença. Mas o povo temeu, o povo ficou em pânico. E aí eles pediram para Moisés, Moisés, sobe, fala com Deus, e aí você vem e conta para nós. Eu creio que esse mesmo lugar, o Senhor tem colocado cada um de nós nesses dias. Nós temos uma resposta a dar ao Senhor. Nós temos medos, nós temos inseguranças. Às vezes a gente pode pensar, mas eu já tentei tantas vezes, mas eu já decidi e eu parei, e eu não alcancei os propósitos que eu tinha feito. Mas nós precisamos entender que hábitos demoram para ser mudados, né? Você criar o hábito de todos os dias estar buscando, estar lendo, isso é algo que você precisa se empenhar, que você precisa perseverar, que você precisa entender todas as questões que envolvem a tua vida naturalmente também. Então hábitos são criados, são recriados todos os dias.
dias, e você pode vencer as questões do teu coração, do teu dia a dia, você pode vencer os teus medos, as tuas inseguranças, você pode deixar o passado, onde as tuas tentativas não funcionaram, para trás e decidir recomeçar nesse novo tempo. Porque hoje é o dia que nós temos. Ter vitória onde você falhou antes. Queridos, então o que eu queria dizer para você é isso que a Débora está falando. Acha um lugar para você ter a tua experiência com Deus, a tua experiência com Deus. Não fica preso no passado, não fica preso nas coisas que você tentou, não fica com medo. Em nome de Jesus, não fica com medo. Eu quero dar essa palavra mesmo ao seu coração, mas também quero dar uma palavra de ordem no mundo espiritual. Eu ordeno que o medo se retire do coração de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que estão amando a palavra de Deus nesses dias. Nós ordenamos fora o medo, fora a angústia, a ansiedade, a opressão, toda essa depressão, toda angústia sobre finanças, em nome de Jesus. Agora, na hora que todos estão com medo, alguns homens e algumas mulheres, assim como Josué e Caleb, todos tinham medo e eles disseram: não, nós conhecemos o Senhor, Ele vai nos dar a terra. Aqui, todo o povo estava dizendo: nós vamos morrer, mas Moisés sobe o monte e fica lá. Ele permanece lá e a presença de Deus se manifesta na vida dele. Agora, nós vamos sucumbir pelo medo? Outro momento foi talvez um dos piores momentos da história de Samaria. Em Samaria estava sitiada. Vai começar outra história. Vou começar outra história rapidinho. Samaria estava sitiada e eles estavam com muita fome. Os sírios estavam ao redor de Samaria. E eles ficaram num lugar que eles ficaram com muita miséria. Eles estavam vendendo cocô de pombo e cabeça de jumento. Lá que tem aquela história terrível das duas mulheres, que uma comeu o filho e depois queria comer o filho da outra e não deu certo. E o rei estava terrivelmente em pânico. Ele manda chamar, ele quer matar Eliseu, que era o profeta da época. E Eliseu diz: amanhã, a essa hora, nós vamos ter muita comida por um preço muito barato. E naquele momento se levantou um capitão da guarda e disse o seguinte: nem que abrisse janela do céu isso podia acontecer. E o homem de Deus disse para ele: então você vai ver, mas você não vai comer. No outro dia, alguns leprosos saíram e descobriram que o arraial dos sírios tinha sido abandonado. Deus fez com que eles ouvissem alguma coisa, eles correram e abandonaram e deixaram todo o suprimento, toda a comida, muita abundância. Então o povo sai correndo pelas portas e aquele general é esmagado na porta. Então, assim como eu disse antes, em um momento que o povo todo retrocedeu, Josué e Caleb continuaram. Em momento que todos retrocederam, Moisés continuou. Mas em momentos também, todo o povo avança e um ou outro incrédulo fica pelo caminho. Por quê? Porque a experiência com Deus e as experiências de fé são individuais. Não pode ser a experiência da Débora, não pode ser a experiência do Juliano, não pode ser a experiência do pastor Eliseu. Tem que ser a minha experiência com Deus. Nós não podemos resolver a sua vida, querido, porque o Senhor te chamou para você ter relacionamento, comunhão e intimidade com Ele. E uma das coisas que tem sido terríveis na história da igreja moderna é que as pessoas têm aberto mão do seu relacionamento pessoal com Deus e substituído isto pelo coletivo. O coletivo é importante, mas não substitui o individual e o particular. Verdade, esses são dias onde nós temos tido mais oportunidade para isso, com tudo que está acontecendo. Nós temos esse momento aqui da live, certamente você está assistindo outras coisas, tem muita gente fazendo live nesse tempo, né? Eu mesmo tenho assistido as pessoas que eu curto e gosto, né? E eu creio que é um momento especial. Hoje o Marcos fez de tarde, no lugar de fazer de manhã. Então, eu acho que é apropriado isso, eu acho que é uma bênção, né? As pessoas estão gastando tanto tempo na internet, porque estão com tempo sobrando, né? Eu espero que também todos possam estar gastando um tempo a mais, né, na palavra, lendo bons livros, né? Acho que tem tanto material bom nesse tempo e talvez a gente possa, nesses próximos dias, até indicar alguns livros, né? Contar sobre alguns que nós temos lido nesses últimos dias que possam edificar você. Então, acho que a gente poder separar uma parte do nosso dia para aquilo que nos dá o crescimento interior, né? Para aquilo que fortalece a nossa fé, para aquilo que fascina os nossos olhos, que fala a respeito do reino de Deus. Isso é algo essencial nesse tempo. Na sua opinião, qual é o maior empecilho para que você tenha uma vida de oração, uma vida particular com Deus, uma vida na palavra e na oração? Qual é a maior dificuldade? Escreve aí para a gente ver. É o tempo, é a falta de perspectiva de que Deus vai fazer as coisas através de você,
É um sentimento de culpa? É um medo de Deus? O que acontece? Quais são as indicações de livro amanhã, Eliezer? Eliezer. Ops, aqui não pode errar, né? Quais são as principais dificuldades? Vamos lá. Vamos ver, estamos aguardando você. Eu sei que tem um delayzinho de uns 15, 20 segundos. Débora, qual é a maior dificuldade que as pessoas, que nós temos? Eu imagino que uma das maiores dificuldades hoje é a desorganização, né? É a correria do dia a dia, é a nossa dinâmica. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu levantei um pouco antes das 9, né, eu estava bem cansada de dormir bem tarde ontem, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu olhei, né, para as caixas que ainda estavam ali, eu lembrei, eu nem desci lá na lavanderia ainda, eu deixei lá cheio de caixa. Eu pensei, não, eu quero primeiro fazer aquilo que traz esperança, traz fortalecimento ao meu coração, porque eu desejo estar com o Senhor. Então eu separei um tempo para primeiro eu estar com Ele. Eu acho que quando a gente entra na dinâmica do dia, no nosso trabalho, na nossa correria, às vezes, agora está diferente, mas no dia a dia, quando os horários são mais apertados, né, a nossa tendência é deixar para depois, né, porque o Senhor não vai me prensar, mas as outras coisas continuam lá e às vezes são urgentes, né? Eu acho que isso também, esse tempo que a gente tem livre, serviu para mostrar para a gente que não é só questão de tempo. Porque agora a gente tem tempo e alguns ainda não conseguem tirar tempo para estar com o Senhor. Por falta de costume, por falta de prioridade, porque a gente sempre consegue para aquilo que a gente realmente valoriza e a gente realmente quer, não é verdade? Com certeza. Então, queridos, a nossa mensagem de hoje, nós estamos com um friozinho na barriga aqui que não tenhamos muito tempo por causa da bateria do celular, mas a nossa mensagem de hoje é essa, que seja uma experiência pessoal tua com Deus, que seja uma experiência de vida, né? Que você não terceirize. Será que... mas aquele povo foi muito bobo. Imagina que eles podiam falar com Deus e eles mandaram Moisés para falar com Deus no lugar deles. Que coisa louca daquele povo. Mas não é verdade que algumas vezes, no lugar de ouvir a Deus a cada dia, no lugar de ter experiência com Ele, no lugar de ter uma direção para a vida, a gente deixa para ir lá no culto e espera que o pastor tenha falado com Deus e aí o pastor vai falar para nós o que Deus está falando naquele tempo? Será que nós não estamos fazendo igual? Será que não é a mesma coisa que aquele povo fez com Moisés? O que você acha? Eu acho que é. Eu acho que a gente muitas vezes toma essa atitude de terceirizar o que é mais importante na nossa vida. Então é tempo de nós despertarmos, entendermos o chamado, o convite, né? Deus nos convida, entender que o Senhor ama estar conosco, que tem um convite, que o Senhor é um Deus que responde ao desejo do nosso coração. Isso é maravilhoso e eu creio que o Senhor tem nos fortalecido nessa busca, nesse entendimento e vai fortalecer você também. E a partir de hoje, quem sabe essa semana possa ser muito mais intensa para você com o Senhor. O Cleverson falou uma coisa importante. A gente tem o celular na mão. Então tem um mundo de acesso, a gente vê muita informação, muita distração e às vezes a gente está tão cheio de informação, cheio de distração que a gente não consegue parar para ouvir o que Deus tem para falar. Então quem sabe, querido, não seria interessante, se alguém tem essa dificuldade, só se alguém tem essa dificuldade, fazer uma janela desconectada no seu dia? Por exemplo, eu vou chegar às 6 da tarde até às 8 da noite, até às 8h30, eu não vou ligar o celular, porque naquele tempo ali que você pode ouvir a Deus, ou eu não vou ligar o meu celular, eu não vou olhar as mensagens antes de tirar meu tempo com Deus, antes de ir para a palavra em algum momento de manhã, ou no momento que você faz o teu tempo. Será que não seriam sugestões que poderiam ser significativas para a tua vida e para o teu tempo com Deus? Nós precisamos vencer as distrações. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer, sim, em nome de Jesus. Deixa eu falar algumas coisas, queridos. Nós estamos com muitas coisas no nosso coração para socorrer, para abençoar, para estar com pessoas que tiverem dificuldades a partir das dificuldades que estão se impondo para a nossa nação por causa do coronavírus e por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos entendendo que são dias para a igreja ser igreja de verdade. Tem um retorno ao cuidado uns com os outros, tem um retorno à atenção àqueles que têm necessidade, tem uma vida aí para ser ministrada aos nossos corações através dos mandamentos recíprocos, uns aos outros. Mas nós gostaríamos de convidar você
antes mesmo de nós nos unirmos depois dessa quarentena e depois de tudo isso para abençoar a nação como igreja, eu queria convidar você a nesse momento já ter muito forte no teu coração a tua experiência com Deus, porque nós não podemos deixar que aquilo que é coletivo, que todo mundo vai fazer, substitua, porque vai ter uma hora, querido, que Deus vai nos chamar e vai ser olho no olho, eu e você, diante de Deus, cada um de nós diante de Deus, e naquele tempo não vai dar para trazer ninguém junto com a gente. Lembram as virgens nécias e as virgens sábias? Aquelas que não tinham óleo, elas não puderam usufruir o melhor daquele momento. E tem momentos na vida que a gente pode se servir do óleo um do outro. Mas hoje mesmo, olha, você está se servindo do óleo da pastora Débora, o meu, aquilo que nós estamos recebendo de Deus, estamos compartilhando com você. Mas vai ter um dia que nós não vamos poder compartilhar o óleo, e só o que você semeou diante do Senhor, só os poços que você mesmo cavou, que vão te socorrer naquele dia. Fique preparado. Você podia não estar preparado para o coronavírus, mas você tem que estar preparado para o dia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos estar preparados. Vamos orar, amor? Amém. Pai, muito obrigado, porque o Senhor continua manifestando o teu amor. Amém. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor crie em nós um coração desejoso por Ti. A Tua palavra diz que o Senhor derramaria água sobre o sedento, mas nós te pedimos, Pai, faz-nos esses sedentos, esses que escolhem o Senhor, esses que escolhem priorizar o tempo contigo, a vida contigo, a intimidade contigo antes de qualquer coisa. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria para que os valores e prioridades do Teu reino sejam maiores do que qualquer outra coisa. E nós reivindicamos para nós, para os nossos irmãos, a Tua promessa, que aquele que tiver o Teu reino e a sua justiça como primeira coisa, terão na sua vida acrescentado tudo que precisam para as suas necessidades. Então nós clamamos por duas coisas, Pai: que o reino se manifeste e que as suas necessidades sejam supridas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, Deus, desperta o nosso coração e dá-nos entendimento, discernimento dos dias que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Nos fortalece para responder ao Teu amor. Fascina os nossos olhos, atrai o nosso coração a Ti, Jesus, porque em Ti está a fonte, em Ti está o suprimento de todo o desejo e necessidade do nosso coração. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada família representada aqui que está assistindo. Pai, renova-os, fortalece-os, Pai. Dá a eles uma decisão firme para terem uma semana intensa com o Senhor. Que sejam fortalecidos na sua fé, encorajados, que vençam o medo, que vençam tudo que tem impedido eles de viverem todo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã até com um pouco mais de energia, né, meu amor? Mais carga no celular, né? Uau, amanhã mais carga no celular. A pessoa que estava distraída hoje não carregou o celular, irmão. Amanhã... Não faça isso com a sua vida. Não viva distraído. Ó, um exemplo. Chega, princesa. Eu vou desligar. Amanhã mais bateria no celular e um pouquinho mais de bateria na gente também. Hoje foi um dia bem intenso, mas eu espero que também tenha sido intenso para encorajar você. É tua experiência com Deus. Vai pro monte, vai. Sobe o teu monte, cava o teu poço e que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Amém. Amamos vocês um montão. Até amanhã. Até amanhã, 9h19. Tchau. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários os nossos links para as coisas da igreja e para as minhas coisas. Aí a Gil Batiston vai ser a página que a gente vai lançar tudo sobre a paternidade depois. Então fica com a gente, é o nosso convite, dá uma olhada lá. E foi pescar, Gil? Vai, Elcio. Deu tempo. Tchau, Elcio.